José Rios acrescentaria alguma coisa? A primeira coisa que eu acrescentava era um conselho a quem eventualmente ainda não tenha lido os textos que foram produzidos sobre isto. Para além do que o Zé Maria acabou de dizer e do que ele disse de substantivo no texto dele, eu queria lembrar a quem ainda não notou que não deve deixar de ler o texto, porque ele, além do mais, é um texto de uma elegância estilística e literária absolutamente notável. E isso não lhe tira nada ao rigor de economista. As duas coisas não são incompatíveis e, portanto, eu queria deixar de imediato esse conselho. Depois, enfim, eu como ele sabemos fazer essa comparação entre o antes e o depois, e eu que sublinho tudo o que ele disse desse ponto de vista, gostava, contudo, de introduzir uma pequena nuance. Não a nuance do diagnóstico, não a nuance da substância, mas a nuance do onde estamos. Eu não tenho a menor dúvida de que estamos, evidentemente, estamos a percorrer para alguns setores da população, estamos a percorrer já e para outros estamos perante a possibilidade de formas de agravamento muito duras, muito excludentes dessas desigualdades e dos processos que os afastam daquilo que é socialmente tolerável. E eu que nasci e cresci numa aldeia tenho uma percepção muito forte daquilo que dispomos hoje, não foi apenas do caminho que fizemos, é daquilo que dispomos hoje, e estou a querer falar do lado positivo, isto é, do lado das coisas às quais nós devemos agarrar-nos e dizer daqui não passa, daqui não regride. Eu tenho, portanto, uma sensação muito forte sobre aquilo de que dispomos de hoje nesta matéria, na matéria do que é socialmente tolerável quanto à exclusão e quanto ao processo inverso, quer dizer, quais são os padrões que se instituíram. E na saúde, eu hoje, quando vou à minha aldeia e passo lá mais que 2 ou 3 dias, geralmente vejo passar um carro do INEM, não é bom sinal. Mas, quando eu era miúdo, o médico ia uma vez por semana e a aldeia tinha o triplo das pessoas. Mesmo coisas tão elementares como, sei lá, comer, estar limpo, ser cuidado, hoje, graças a processos em que o Estado é muito ativo, por exemplo, as IPSES também entram aí, mas evidentemente que o dinheiro é do Estado, que a política é do Estado, e que hoje aquilo que eu via quando era miúdo na minha aldeia, as situações de miséria, de desprovimento, uma coisa terrível que era o ser, entre aspas, socialmente tolerável, mas é assim mesmo que se pode dizer, por exemplo, as situações de total exclusão dos velhos sem um tostão de rendimento. Isso hoje não existe. E isso é tudo aquilo que o Zé Maria nos diz no seu texto, isto é a parte do eles que se tornaram nós. Eles, os excluídos, que se tornaram nós. Não digamos, não apenas os dissidentes, como no texto dele, mas enfim, daqueles que estão incluídos. Ora, esta parte é uma parte essencial para 2 coisas que eu sintetizava brevemente. Para dizer que, como já foi dito, esta é uma matéria central do Estado e é uma matéria central do Estado naquilo que diz respeito ao aprofundamento do que existe, à não regressão e, ao contrário, ao aprofundamento, saúde, educação, bem-estar social, serviços de proximidade, etc., etc., incluindo aí Estado local e Estado central. E depois há um outro caminho, que é o caminho do regresso do Estado, ou seja, de termos uma concepção lata de igualdades, de acesso, no sentido que o Nuno dizia há bocado, e no sentido que já falámos aqui também, quando a economia no sentido, vá lá, da capacidade que uma sociedade tem de produzir riqueza, de incluir pessoas no mercado de trabalho e de a redistribuir, nós aí precisamos de processos profundos de regresso do Estado. E aí podem ser coisas tão económicas ou tão de economias como a gestão do crédito, a gestão do financiamento, a apropriação pública e a gestão pública dos chamados monopólios naturais, que o Gustavo falava, tudo o que tem a ver com a água, com a energia, porque, enfim, e não vou agora, porque não daria tempo, a incluir esta parte do acesso a coisas como a água,
ou o telefone, e coisa que para nós isso é obviamente hoje inimaginável, mas o acesso a uma coisa como telefone era uma coisa terrivelmente obstaculizada há bons anos atrás. Aí temos que falar claramente de regresso do Estado. E, portanto, não podemos estar lá da gestão do sistema financeiro e bancário, como podemos estar a falar, e aí, incluindo os nomes já trivializados de políticas antigas, nacionalizações, apropriação pública, como controle público e depois tudo aquilo que são os grandes equipamentos e a grande provisão de bens. Aí temos claramente que falar de regresso e, portanto, eu estabelecia este binómio complementar simples entre aquilo em que é preciso aprofundar e de onde não se pode recuar. E eu creio, com sinceridade, creio que na sociedade portuguesa nós temos riscos, ameaças e temos capacidades de as contrapor e, portanto, é isso que faz e que deve robustecer uma agenda de esquerda e uma agenda política e de política económica de esquerda. Nuno, antes de terminar esta ronda, eu já agora gostava de introduzir aqui uma pequena observação relativamente ao que tinha dito o José Maria Castro Caldas e que tinha a ver com a participação dos trabalhadores na gestão das empresas enquanto forma de combate às desigualdades. Sem prejuízo do que quisesses, das observações que já tivesses, gostava também que, se fosse possível, dissesse alguma coisa sobre como é que isso se pode operacionalizar no atual quadro legal e, enfim, institucional de gestão das empresas. Bem, tenho alguma dificuldade em fazer uma tentativa de operacionalização disso. No entanto, há bons exemplos da participação dos trabalhadores na gestão das empresas. Aquilo que era o modelo renano alemão das grandes empresas, em que havia uma participação pública, por um lado, depois havia a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração, permitiu aos trabalhadores ter acesso à informação sobre a sua empresa, sobre as suas condições, sobre as suas responsabilidades. Este modelo foi completamente pervertido nas últimas décadas, mas eu tenho esperança que, com esse ponto de partida, nós possamos repensar que tipo de controle democrático queremos das empresas. Mas eu queria só dar uma pequena achega sobre a questão da desigualdade. A desigualdade não é só uma questão de acesso aos serviços públicos. A desigualdade mede-se pelo rendimento e acho que aí o Estado deve intervir primariamente, ou seja, na redistribuição do rendimento, sobretudo num país como o nosso, em que os 20% mais ricos têm um rendimento 7 vezes superior aos 20% mais pobres, onde um administrador da EDP, soube-se ontem, ganha 1.500 euros ao dia. E aí o Estado, através da taxação progressiva, através do imposto sobre as grandes fortunas, tem uma palavra a dizer sobre a redistribuição do rendimento. Porque quando nós atingimos estes níveis de desigualdade, a igualdade não é só um bem em si mesmo, não é só uma questão de justiça, mas sem igualdade nós também não teremos qualquer prosperidade. Porque só com uma melhor repartição do rendimento é que temos de ter um acesso alargado aos serviços, quer dizer, boa educação, boa saúde e, portanto, ter uma força de trabalho valorizada, capaz, motivada, porque tem uma vida decente. Eu lembrei-me agora de um pormenor, por exemplo, há estudos que mostram que são as sociedades desiguais, que são as sociedades mais corruptas. Quer dizer, isto não acontece por acaso. Quando nós temos gritantes desigualdades, é toda a legitimidade social das instituições, das regras que regulam o nosso comportamento social, que é completamente corroída. Eu acho que em Portugal vivemos uma situação destas. Quer dizer, quando as pessoas veem estes casos completamente obscenos dos administradores de empresas que antes eram públicas, que são monopólios naturais, há uma perda de confiança no que se passa à sua volta.